Então, né, pastor, te apresenta para nós aqui, então. Fala um pouquinho aí de ti. Sou o pastor Edson, da Mirvelenita. Falar um pouquinho da minha história, vamos dizer, eu tenho 55 anos hoje. Minha infância, vamos dizer, a minha família, nós somos de 9 irmãos. Como a maioria dos brasileiros, né? Uma vida não foi fácil, difícil. Com 8 anos de idade, vamos dizer assim, eu tive que começar a trabalhar. Tive que vender picolé, vendia 0 hora, engraxava sapato. E com 12 anos, trabalhava numa padaria. Eu lembro da minha irmã, Silvana, que era interessante que ela ficava me esperando, porque eu sempre trazia assim, aquele pão para alimentar, né? E a minha mãe, assim, naquela época já, assim, dificuldade, correndo atrás, a gente sempre correndo atrás, meu pai é caminhoneiro, a vida era difícil, assim, eu lembro meus irmãos, eles iam para discoteca, coisas assim, e eu sempre fui diferente deles, assim. Hoje eu entendo porque eu sempre fui diferente deles. Vamos dizer, uma família não cristã e uma pessoa que nunca foi numa balada, eu nunca entrei numa balada, eu nunca entrei numa discoteca, eu nunca entrei num bar para beber, e eu me converti com 14 anos. E até então, assim, meus irmãos me convidavam e eu nunca senti vontade de ir em balada, nada assim. Porque hoje eu entendo que Deus já tinha um plano comigo. E as minhas tias, eu ia muito assim, minhas tias, elas tinham um centro de macumba. E eu ia bastante, eu ia assistir as reuniões, tudo, mas aquilo lá não parecia para mim tão importante. Era vamos dizer assim, eu olhava aquilo tudo e eu tinha experiência, vamos dizer, uma experiência espiritual, mas não era aquilo que me agradava, até chegar a minha conversão, até eu chegar a conhecer Jesus, assim. E eu lembro, entrando já assim na minha conversão, eu lembro que quando eu fui me converter, foi até a forma que eu me converti, foi uma forma assim até especial, assim. A minha irmã Silvana, ela ia na Igreja Pentecostal Unida do Brasil, e era até no centro administrativo na época, a igreja. Daí quando a minha irmã estava lá, nós vindo da festa, a minha irmã já estava lá e eu fui para chamar ela. Eu fui simplesmente chamar ela naquele culto. Eu entrei, foi a primeira vez que eu entrei num culto. Quando eu entrei naquele culto, assim, eles estavam pregando, assim, tava no momento do louvor, entre o louvor e a pregação. Daí eles estavam cantando um louvor, assim, e eu digo até o dia de hoje, assim, que quando eu conheci Jesus, foi amor à primeira vista. Amém. Eu me apaixonei por Jesus, assim, quando eu entrei naquele lugar, assim, foi uma paixão, assim, que transformou a minha vida, assim, que nem quando eu era jovem, assim. A família, assim, tinha, assim, bastante frustrações, bastante, assim, era até deprimido, e incrível que pareça, pode até não parecer, mas eu era tímido, dos mais tímido mesmo, mas tímido, era tímido, muito tímido. E quando eu conheci Jesus, assim, daí eu entrei naquilo lá, eu tímido, naquele meu jeito tímido, e eu fiquei naquele culto, e a minha mãe, ela não queria entrar naquele culto para buscar, ela ficou lá fora esperando. E eu entrei, eu fiquei. E começaram a cantar aquele louvor, e eu fiquei ali. E a minha mãe diz assim, ela entrou até diz assim, o que aconteceu? E eu, quando entrei, eu sentei no primeiro banco, sem me orientar naquele lugar, eu estava sentado na frente. E diz que depois eles falam assim, ó, o pessoal que depois me conhecendo diz que parece que eu fiquei assim de boca aberta, assim, babando, impressionado. Assim, impressionado. Uma coisa assim que me foi transformador ali, que nem tem gente que diz assim, o fulano me convidou, Beltrano me convidou, eu digo assim, até o dia de hoje eu digo assim, Jesus me convidou. Jesus me convidou. Ele que me convidou para aquilo dali, assim, para me estar naquele lugar. Benção. Ô, pastor, a gente quer te dar um presente aqui do podcast, né? Tá bem. Tinha que dar no começo, a gente acabou esquecendo. Espero que tu goste, né? Não, vou até mostrar aqui, né? Claro, vou mostrar, ó. Tá bom, hein? Agora eu vou tomar meu cafezinho. E nem gosta de café, né, você? Nem gosto de café, nem sou chegado a café, né? Obrigado, muito obrigado. Amém. Pastor, tu estava falando ali sobre que quando o senhor foi convidado, vamos dizer assim, foi convidado
por Jesus para ir àquele culto. A partir daquele culto ali, foi a primeira experiência que o senhor teve com o Espírito Santo, o senhor aceitou Jesus naquele momento ou ainda teve alguns passos que o senhor teve que dar para afirmar sua conversão? Que nem, vamos dizer assim, eu sempre acho assim que a primeira conversão, eu acho que a gente tem quando a gente se encontra com Jesus, ali que é a primeira conversão, né? Depois tem o passo, vamos dizer, que nem a gente vai tendo aquela maturidade com Jesus. E eu acho assim sempre que a melhor experiência que um cristão tem é quando ele chega. Porque quando a gente chega, geralmente a gente chega vulnerável, a gente chega assim com o coração mais aberto, tu chega assim com o coração mais aberto. E daí, vamos dizer assim, tu deixa a essência de Deus, assim, ela entrar dentro de ti, tu deixa a essência de Deus entrar na sua plenitude. Que nem pouco tempo eu já estava recebendo o Espírito Santo, pouco tempo eu estava sendo batizado, foi assim uma coisa rápida assim, eu aceitar Jesus, mas tinha todo aquele processo de conhecer, que nem a gente, vamos dizer assim, quando a gente se aproxima de Jesus, a gente diz assim, conheci Jesus. Não, a gente, vamos dizer assim, tu visualizou o amor de Deus que Cristo tem por ti. Daí a gente diz assim, eu conheci Jesus. Não, tu visualizou, porque o conhecer Jesus é com o tempo. É a caminhada, até hoje. Que nem a gente conhece um pouco que mais. Nem eu sempre digo assim, que até hoje eu sou apaixonado, aquela mesma paixão, assim, aquele mesmo amor, parece que ele está sempre vivo assim dentro da gente, assim, está sempre fluindo. E vamos dizer assim, teve um grande processo, né? Vamos dizer assim, e uma das coisas assim que lá antigamente, que agora que nem a juventude de hoje, eu não sei assim se é o mesmo jeito ou não, mas na minha época a juventude assim, os pastores, vamos dizer assim, a igreja, vamos dizer, em si, ela não tinha a maturidade dos dias de hoje, né? Sim. Tanto é que a conversão, vamos dizer, da gente era dura, não era uma coisa assim, que nem vamos dizer assim, hoje a gente conhece essa graça não merecida, vamos dizer assim, a gente conhece a graça, hoje a gente tem ciência, mas na minha época a gente não tinha essa consciência, a gente já achava assim que era, vamos dizer, aceitar Jesus era duro, não era uma coisa fácil, tu tinha que mudar tudo, tu tinha que negar tudo, tu tinha que renunciar tudo, vamos dizer assim, na realidade a conversão de antigamente era um peso, não era suave, era um fardo, era fardo. Não podia nem ver TV? Não, tanto dizer assim, a TV era a caixa do diabo, a bola era o pecado redondo. Então, vamos dizer assim, tu não podia, vamos dizer, tu ia na praia, tinha que estar de calça. Nem podia. Tinha de calça e camiseta nadando lá, daí era bem difícil, assim, o camarada ser cristão. E como foi, assim, quando tu te converteu pra tua família aceitar, eles aceitaram de boa, assim? Que nem meus irmãos davam risada de mim, diziam que eu era doido, né? Dizia assim, eu tinha um dos meus irmãos que dizia assim, cara, tu é um cara novo, cara, tu é louco, Deus é novo já bitolado, porque antes eles diziam assim que cristão era uma pessoa bitolada, porque imagina assim, tu chegar numa casa, vamos dizer assim, tu ter a TV ali, tu não poder olhar. Sim. Porque se tu, vamos dizer assim, na consciência da gente, se tu não era que alguém estava te olhando, mas se tu olhasse, Deus não se agradava de ti, assim. Vamos dizer assim, o evangelho era pregado assim para ti, que, vamos dizer, eles inculcavam em ti que o pecado estava assim, Deus estava te vendo, Deus estava te olhando. Então a gente, que nem, vamos dizer assim, a única vantagem que a gente tem, entre aspas, nisso, que a gente, vamos dizer assim, tu era mais submisso a Deus, vamos dizer assim, essa era a vantagem, vamos dizer, tu era mais submisso, então, vamos dizer, tu aproveitava mais a plenitude de Deus, assim, sobre a tua vida. Vamos dizer assim, mas tinha as desvantagens que, vamos dizer assim, tu andava sempre achando que era pecador. Tu estava sempre no pecado, porque tu estava sempre errado. De repente tu olhava, chegava na casa de alguém, dava uma olhadinha na TV, meu Deus, o que eu estou fazendo? Oh, Jesus, me perdoa. Porque a gente achava, pequei, já ratei, vamos dizer assim, era bem complicado, bem complicado. Uma coisa que eu digo bastante também, é que por mais que aquela, não vou dizer antiga, mas vamos falar sobre doutrina, né? Aquela doutrina ser pesada, mas ela nos moldou muito hoje pra gente ter o temor que a gente tem, né? Por mais que hoje a gente encontre uma geração, né, que
encontrou algo, tem uma liberdade maior do que... Eu sou novo, né? Assim, eu sou bem novo em tudo, assim, na minha vida, assim, mas eu já abracei esse lado mais fácil, não do evangelho, onde a gente tem reconhecimento de graça. Sim, mas bem lá na parte do meu pai, assim, ele pegou uma fase muito difícil, né? Que no início nem rádio podia, que rádio era a voz do capeta saindo naquele momento, né? Mas, por mais que tenha sido ruim, moldou o teu caráter. Sim, não é que nem, vamos dizer assim, que nem cada um na sua época, né? Vamos dizer assim, que nem eu acho que foi bom para mim, vamos dizer assim, que nem hoje vamos dizer assim, na minha ótica, vamos dizer assim, ver o evangelho de hoje, eu acho ele fácil. Vamos dizer, de repente, a geração de hoje diz assim, o evangelho é difícil. Difícil era antes, vamos dizer assim, que as doutrinas pesadas. Eu tive numa igreja que tu só podia usar uma manga 3/4. Vamos dizer assim, quando eu entrava dentro do ônibus, o cara dizia assim, tá nevando na Aparecida. Por quê? Porque eu tava com a roupa manga comprida, vamos dizer, andando direto, assim. E eu sempre tive, assim, facilidade, vamos dizer assim, que nem obediência. Vamos dizer assim, antigamente eles ensinavam também muito obediência. Vamos dizer assim, se tu obedece o pastor, tu tá obedecendo Deus. A gente tinha, assim, muita... Que nem, vamos dizer assim, o meu pastor... que me levou a caminhada, a gente tinha até medo dele. Porque, vamos dizer, quando ele chegava, o pastor vem chegando. A gente tinha medo, porque, cuidado, hein, o pastor chegou. Por quê? Porque a gente tinha como aquele homem, nós tínhamos como referência, como a voz de Deus, aquele homem. Aquele homem era de Deus, ele que sabe a Bíblia. Que nem a gente, vamos dizer assim, que nem, às vezes eu falo até para minha esposa, eu digo para ela assim, que eu digo que eu sou um dinossauro na fé, né? Porque, vamos dizer assim, eu olho Paulo, eu me vi assim, eu queria ser Paulo. Tanto é que eu era radical assim na fé. Eu pegava, vamos dizer assim, que nem quando eu pegava o ônibus, eu sentava, eu olhava como uma pessoa era cristã, a fé não era a mesma, eu sentava do lado. Só para poder impor. Eu queria mostrar para ela, dizer assim, daí eu perguntava, tu é cristão? Dizia assim, tu é cristão? A pessoa, sou cristão. Tá, mas qual a tua fé? Daí a pessoa dizia, então tu não é cristão. Daí a pessoa, como? Tu não segue a Bíblia. Daí lá naquela época eu andava eu era daqueles bem fariseu mesmo, eu andava com a Bíblia direto, eu lia a Bíblia direto, assim, versículo, sabia direto, cada assunto, eu vinha assim, botava para a pessoa, dizia assim, não, tu não tá fazendo certo, porque na Bíblia, no versículo tal, diz assim, tu tá fora, olha isso aqui, olha isso ali, vamos dizer assim, o conceito de fé da gente era o que o pastor, vamos dizer assim, é que nem, vamos dizer, a gente diz assim, os primeiros cristãos, vamos dizer, foram vistos como, eles andavam como o Jesus, vamos dizer assim, a gente era a cara do pastor, vamos dizer assim, tu já sabia quem era assembleiano, quem era batista, quem era unicista, tu sabia certinho, tinha diferenças assim, de cada um, tu olhava, tu já sabia, esse cara é assembleiano, esse cara é batista, daí que nem uma vez, eu lembro que eu cheguei e disse assim, eu peguei um adventista, daí eu disse para ele assim, eu disse, qual a tua crença? Eu sou adventista, daí eu disse assim, cara, eu vou te falar assim, tu sabe quem foi o primeiro adventista da Bíblia? Daí ele disse assim, não, poxa vida, Caim. Daí ele, como assim? O que Caim comia, apresentou para Deus? Legumes. Então, e Deus rejeitou, cara, Deus está rejeitando a igreja de vocês. Ai. Eu era com a Bíblia e com o chicote na mão. Eu era terrível mesmo, assim, eu disputava, assim, porque eu olhava e dizia assim, não, tem que ser que nem Paulo, eu botava assim, tem que ser firme e não ter medo, eu não tinha medo. Hoje, vamos dizer assim, que as pessoas falam alguma coisa que eu olho que vamos dizer assim, no meu olhar, meu intelecto, vamos dizer assim, cristão, eu digo assim, se era antigamente, eu já dizia para ele, cara, tu tá fora da casinha, mas foi a experiência que foi me trazendo o amadurecimento. Da gente, vamos dizer assim, que nem eu digo para minha esposa, hoje eu sou um cara bem calmo, bem tranquilo, mas eu não era, eu era brabo, xingava, eu era brabo, assim, e
no decorrer, assim, da andança que a gente vai melhorando, né? Vai melhorando, vai tentando. Ô pastor, e tipo, hoje, pra gente, mudando o assunto, né? Pra gente ter uma vida de oração hoje é mais difícil, eu digo assim, como tem tudo pra dispersar a gente. Antigamente, que nem tu falou, né? Que tu não podia ver TV, as coisas. Era, às vezes, não, sim, não sim. tinha telefone, não tinha essas coisas pra distrair, tu conseguia ter um foco melhor. Tinha tempo. Do que hoje. Com certeza, sim, com certeza. Bom, botar assim, a princípio, assim, vamos dizer assim, na minha época, o cristão que não orava não era cristão, tu não jejuava, tu já não era cristão, tu já nem podia dizer, tu dizia assim, eu tenho simpatia com o evangelho, porque era obrigação do cristão orar, jejuar, mas também, vamos dizer assim, tem coisas assim que acontecia que a gente, que esses olhos viu que, eu digo assim, que nem, vamos dizer assim, que nem botando no mundo espiritual, assim, eu já vi coisas que o camaradinho assim que não é firmado sai correndo. Ô pastor, a gente conhece o senhor também, né? Como a gente anda com o senhor, a gente conhece que uma das suas ministrações que o senhor traz é a oração como estilo de vida. Porque o senhor carrega uma marca de um homem que ora. Né? Sim. E como o Mike tocou no assunto, será que nós estamos vivendo no tempo onde menos se ora? Pelo fato de que hoje nós temos muita coisa, tanto para fazer, tem, sei lá, as pessoas veem série, mexem no celular, e trabalham, chegam em casa, tem isso, tem aquilo, e antes já não tinha tudo isso. Será que essa nossa geração é uma geração que está orando menos? E será que é por esse o motivo? Provavelmente vamos dizer assim, que nem até eu que vivo nessa época, assim, vamos dizer, a gente fica muito disperso, né? A gente tem mil e uma coisa, e uma das coisas, vamos dizer assim, que nem a gente que vivia naquela época, tu vê assim que o mundo é mais dinâmico, que nem, vamos dizer assim, parece assim que o dia hoje ele é curto. Na minha época parecia que o dia era tão longo, tão assim comprido, assim, que tu podia fazer muitas coisas no dia. E hoje eu vejo assim que parece que é tudo é rápido, porque vamos dizer assim, tu tem milhões de coisas. Antigamente, vamos dizer assim, tu tinha bem poucas coisas assim para dispersar, né? Vamos dizer assim, que nem vamos botar assim, que nem terças-feiras tu tinha culto de oração, direto na igreja, tu tinha que ir. Tu era obrigado a ir, vamos dizer assim. Quinta-feira tu tinha estudo bíblico. Sábado tu tinha o culto dos jovens, vamos dizer. Domingo tu tinha a escola dominical de manhã. E à tarde tu tinha o culto. Olha só quantos cultos tu tinha. E vamos dizer assim, que nem antigamente, vamos dizer assim, tinha os estudos, vamos dizer assim, em casa. Tinha discipulado, tinha em busca da verdade. Seminário, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, hoje eu vejo assim que vamos dizer assim, o movimento, vamos dizer, a gente tem muito movimento evangélico, mas a gente, vamos dizer assim, aquela vida cristã, eu acho que nós temos menos. A vida cristã, nós temos muitos movimentos. Movimento a gente tem bastante. Mas aquela vida cristã, eu acho que ela tem menos, assim. Que daí, vamos dizer assim, daí ela faz tu se dedicar mais. A vida cristã, ela faz mais tu, sim, vamos dizer assim, mais tu tá perto de Deus. Vamos dizer assim, era condicionado, vamos dizer assim, para boa da palavra, tu era condicionado a estar mais perto de Deus. Tu tinha aquela obrigação de estar mais perto de Deus, para te ser um cristão, vamos dizer assim, para te ser aceito como cristão, vamos dizer assim. Antigamente, vamos dizer assim, a gente era muito preconceituoso, assim, a gente, vamos dizer assim, tu considerar alguém cristão, ele tinha que nadar muito para ser considerado, a gente considerar ele cristão, assim, era difícil. Tu alcançar, vamos dizer, tu tinha que ser, vamos dizer assim, a tua vida tinha que ser íntegra, assim, total mesmo, assim, total, porque tu era muito julgado, assim, julgado direto, assim. Tu passasse de bermuda ali, tu já era julgado. Já não é mais cristão. Não hoje em dia não tem isso. Né? Nossa, que nem, tu já não era cristão. Sim. Uma pergunta também que eu achei bem interessante, o senhor falou que sobre oração, vamos falar sobre o tema de oração. O Mike é um cara que gosta muito de que a gente fale sobre experiências sobrenaturais, espirituais. Eu gosto muito também. E dentro dessa... A gente vai voltar daqui a pouquinho falando sobre a sua conversão, né? De quando aquele menino que se converteu. Mas de experiência de oração.
Tem uma experiência que o senhor possa contar pra gente, assim, que o senhor, cara, eu vivi isso aqui, essa experiência. Não, tá. Só pra animar essa gurizada e também nós a orar também? É que nem, vamos dizer assim, quando eu tinha acho que uns 17 para 18 anos, vamos dizer assim, a primeira experiência assim, que eu tive com Deus, assim, que eu vi assim, Deus tá aqui juntinho comigo. Purinho, assim, foi no Rio Jacuí. Quando eu submergi no Rio, nós estávamos assim, era uma juventude, assim, tinha, acho que na época assim, a gente era, acho que uns 40, 50 jovens assim, que andava junto. Vamos dizer assim, nós tinha o culto do jovem, acho que dava uns 100 jovens, assim, e uma das coisas assim que aquela juventude, assim, nós era muito unidos, assim, nós andava junto tudo, a gente ia pra pizzaria, tudo a gente andava junto. Daí a gente tinha a mania de fazer os passeios nossos, daí nós inventamos de Rio Jacuí. E o barco que a gente foi era um barco de aquelas dragas que busca areia, sabe aquelas dragas? Busca areia, nós fomos nesse barco. E daí a gente foi com ele vazio, porque depois a gente ia voltar com ele cheio. Daí quando a gente chegou assim lá, da gente brincando, gurizada, assim, tudo fazendo folia. Daí eu não sabia nadar, mas não sei nem até hoje, não sei nadar nada mesmo, assim, é uma pedrinha. Daí eu tava assim, nós estávamos uma câmera essas de carro, daí eu tava em cima dela, assim, daí um dos amigos veio e tentou subir e eu caí, fiquei boiando assim no início, daí pedi assim, estende a mão que eu não sei nadar. Quando ele chegou, eu não. Mas ele achou que tava brincando? Ele não, porque ele sabia assim, passa esse cara me puxa, ele vai junto. Daí eu não vou te salvar, eu afundei. Ali foi a experiência assim, ó, que daí eu vi assim, Deus é comigo, não tem mais. Daí eu cheguei a afundei, assim. Quando eu afundei, eu afundei, tanto é que eu afundei e fiquei sentado. Eu sentei, nitidamente sentei na areia, assim, lá embaixo. Sentei assim, olhei e vi o casco assim, ó, debaixo assim, do barco. Aquele baita casco assim. E eu lembro assim que eu fiquei ali e eu comecei parece que vem um filme assim da minha vida toda, assim, da minha conversão, vem tudo assim, as coisas que eu fiz errado, tudo assim. E eu comecei a pensar assim, Deus, se eu me livrar dessa agora, e eu tô lá embaixo pensando assim, Deus, se eu me livrar dessa, Deus, eu vou te servir assim, tu vai ser tudo para mim assim. E isso que passa em segundos, né? Em segundos. E eu assim, pensando assim, e eu, sabe assim, começou a passar e eu comecei a pensar assim, dizer assim, Deus, se tu existe assim, Deus, na minha vida mesmo, me tira daqui, Senhor. E daí assim, eu senti aquela mão assim, estendeu assim para mim, assim, e eu peguei. Quando eu peguei assim, eu estava sentado. Eu não fiz força nenhuma, aquela mão me levantou para cima, assim, me levou e submergiu, assim. E eu lembro, assim, que quando eu submergi, eles gritaram assim, ele tá ali, ele tá vivo, a gurizada, tudo, ele tá vivo, e me puxaram, assim. E quando eles falam, para te ver assim, para mim foi segundos, mas para eles não. Para eles foi tempo mesmo, assim, que eles disseram assim, eles já estavam discutindo, para ver se eles estavam fora da água discutindo o que eles iam falar para minha mãe. Eles já botaram que eu estava morto, não tinha como eu ficar esse tempo na água. Eles falaram mais ou menos quanto tempo assim que tu ficou? Eles me falaram assim, tipo 15 minutos que eu fiquei lá, embaixo da água. Eles já estavam assim, eles estavam discutindo assim, ó, o que eu vou dizer para a mãe desse cara? O que eu vou falar para a mãe desse cara? Eu já estava assim, já tinha decretado, tá morto, já era. Porque, vamos dizer assim, se tu conhece, assim, o Jacuí é um rio matador. Porque, vamos dizer assim, ele de repente, assim, tá em areia, de repente ele afunda. E ali mata bastante gente, eu não ia ser o primeiro. E na realidade eu fui o primeiro que pode contar um milagre ali que Deus me salvou ali. Ali foi a primeira experiência assim que eu tive que Deus assim, ó, era comigo. Dali eu já fiquei assim, daí eu já me deu aquela
Que nem aquela maturidade, assim, de eu sentir assim, não, pera um pouquinho, agora Deus é comigo. E outra vez também que Deus assim me livrou foi quando a gente estava em Rio Grande. Lá em Rio Grande, assim, nós sempre gurizada, assim, gurizada, nós éramos muito unidos. Nós fomos numa igreja lá, daí nós chegamos de noite, daí nós estávamos lá deitados, assim, e de repente um diz assim, pá, meu, acho que tem um rato aqui. Daí, em verdade, já ficou aquela laúza da gurizada, tem um rato, e nós voltamos a deitar. Daí, de repente, assim, eu tava deitado, assim, eu só senti aquilo assim, ó, um negócio no meu peito, assim, ó. Uma cobra. Uma cobra. E essa cobra, assim, ela veio, eu fiquei parado, assim, a cobra veio, assim, ficou no meu ouvido, assim, eu senti nitidamente ela no meu ouvido, assim. Daí eu esperei, daí quando ela saiu, assim, daí eu dei o pulo, tem uma cobra aqui. Daí nós pegamos e matamos a cobra. Daí no outro dia nós apresentamos a cobra, e daí quem viu a cobra e disse que era venenosa foi o pai da nossa apóstola de Lamara, foi o irmão de Lamar. Ele dizia, essa cobra é venenosa, mas se essa cobra tivesse te mordido, tu estava morto. Eu dizia assim, então, ali, isso eu era jovem, assim, vamos dizer assim, que nem tu pega, assim, um milagre, assim, acontecendo, assim, coisas, experiências, assim, naquilo dali, tu como novo, naquela época, assim, a gente, daí tu contava, daí tu já dizia assim, agora eu posso falar, porque eu tenho experiência. Ele queria ser que nem o Paulo, e foi mesmo, o naufrágio e a serpente. Daí é coisas assim que, vamos dizer assim, a experiência, assim, que a gente contando, a pessoa olha, mas, vamos dizer assim, que nem eu sempre falo para Carmen, dizer assim, Carmen, todo cristão não devia olhar e ver testemunho dos outros. Ele tinha que sempre pedir para Deus assim, ó, eu quero ter o meu, eu quero ter a minha experiência. Porque que nem agora tu sente um arrepio assim da presença de Deus, porque é tu que viveu. E daí vão dizer assim, isso não importa se alguém acredita ou não acredita, tu viveu. Então eu sei que é verdade, eu sei que é verdadeiro na minha vida. Então, se todo cristão tivesse essa experiência, assim, tu ia ver o cristão mais fortalecido, cristão mais forte na fé, tu ia ver cristão, assim, que os cristãos, vão dizer assim, mais confiante na fé, ele não ia desmorecer fácil, ele não ia cair fácil. Por quê? Porque ele viveu. Vamos dizer assim, que nem a tua história ninguém consegue roubar. A tua história ninguém consegue enfraquecer, porque tu viveu ela, não tem como. Fato. É um fato, né? Não tem como mudar. Amém. E como foi para te aceitar o chamado pastoral, assim, depois? Vamos dizer assim, essa parte é complicadinha, essa parte é triste. Essa parte é triste, assim, ó. Mas o teu pastoreio foi na apostólica ou na comunidade apostólica? Foi na comunidade apostólica, que nem, vamos dizer assim, se eu for te falar assim, ó, vamos dizer, o chamado, vamos dizer assim, eu tive novo, vamos dizer assim, era novinho, vamos dizer assim, que nem na Igreja Pentecostal Unida tinha, vamos dizer assim, a juventude, vamos dizer assim, e tinha os congressos de jovem, vamos dizer assim, daí lá naquela época, assim, não tinha quem não recebia o chamado, vamos dizer assim, tinha os tópicos, assim, receber o Espírito Santo, tinha, assim, o meu chamado, que nem, vamos dizer assim, vamos dizer, lá a pessoa já recebia o chamado, só que, vamos dizer assim, tu pode receber um chamado, mas o chamado ele só vale se tu aceita esse chamado. Vamos dizer assim, o difícil é tu aceitar o chamado. Vamos dizer assim, é que nem nos dias de hoje, Jesus está chamando, mas o difícil é tu aceitar esse chamado. Porque, vamos dizer assim, vem o chamado, mas também vem a renúncia de tudo que tu tem que renunciar, vamos dizer assim. E quando eu senti aquele chamado, eu fui olhar o que é ser um pastor. E uma das coisas assim que me entristeceu, que, vamos dizer assim, eu fui ver, vamos dizer, eu estava no ministério, eu fui ver como os pastores vivem, como um pastor vive.
E incrível que pareça, eu fiquei decepcionado. Porque, vamos dizer assim, eu vi pastor passar fome. No campo missionário. No campo pastor, eu vi pastor passar fome, vi pastor passar trabalho. Vamos dizer assim, que nem hoje, vamos dizer assim, hoje ser um pastor, tu pode seguir até como carreira, vamos dizer assim, mas lá naquela época não. Vamos dizer assim, tu era um pastor, vamos dizer assim, a maioria tinha que trabalhar. Não tinha que ter uma profissão e ser pastor. Tu não, vamos dizer assim, naquela época, poucos pastores tinham como ofício pastor, vamos dizer assim. Ele, vamos dizer assim, na fé dele, ele tinha aquele chamado de pastor e seguia. E, vamos dizer assim, eu sempre, vamos dizer assim, eu fui, vamos dizer assim, que nem precoce na fé, assim, eu sempre fui assim, eu sempre fui pensante, assim, eu pensava e olhava para ver se aquilo lá tinha a ver, vamos dizer assim. Daí eu fui ver, não gostei do chamado. Não gostou? Não gostei do chamado. Caso dos exemplos. Não gostei do chamado, assim, porque, vamos dizer assim, eu olhando aquele ambiente. Aquele ambiente, aquelas pessoas que diziam pastor, eu não gostei daquilo, entendeu? Assim, eu não achei legal aquilo, assim, porque, vamos dizer assim, eu olhava Não queria passar por... eu não queria passar. Sim. Porque, vamos dizer assim, novinho eu já trabalhava, vamos dizer, eu vindo, que nem eu te falei antes, eu vim de uma família que passava necessidade, passava dificuldade, daí vamos dizer assim, ali eu já tinha uma boa profissão, vamos dizer, na época eu já era gráfico, e gráfico, vamos dizer assim, era uma das melhores profissões que existia na época, vamos dizer assim, tanto é que na minha época tinha gráfico que andava de terno e gravata. Entendeu? Então, vamos dizer assim, daí eu olhar assim, pô, eu vou ir lá para o interior, porque geralmente eles te largavam no interiorzão, né? Ou lá para cima, vamos dizer assim... Tu não podia escolher onde queria. Não, e era, vamos dizer assim, sempre o novato ia para o pior lugar, vamos dizer assim, te largavam num lugar assim, que nem, só para te entender assim, teve eu não vou citar nomes, mas te contando um fato, de pastor, assim, um dia chegou o líder, foi apresentar a cidade para esse pastor e a sua esposa. Daí ele chega assim naquele lugar, assim, a mulher olha assim, a esposa desse pastor que assumiu o campo ali, ela olha assim a casa e ela pergunta assim pro presidente assim, só uma pergunta assim para ti, assim, só me responde assim com sinceridade pro presidente da obra. O senhor, se lhe convidasse, o senhor como pastor, o senhor colocaria a sua esposa nessa casa? Ele olhou para ela. Pior que não. Ela disse, então eu não quero ficar aqui. Uhum. Então vamos dizer assim, vamos dizer assim, por isso que eu digo assim, naquela época, para ti, vamos dizer assim, hoje em dia a gente, vamos dizer assim, hoje em dia tem um monte de vantagens, vamos dizer, naquela minha época, assim, a gente só aprendia só renúncia. O evangelho, ele te massacrava. Se tu olhar, assim, uma das coisas assim, se tu olhar os evangélicos antigos, quase todos eles têm um trauma. Quase todos. Por isso que fala assim, por isso que eu digo para você assim, que eu acho o encontro com Deus uma coisa, a visão celular, por isso que eu amo a visão celular. Eu digo assim, eu amo a visão celular por causa disso, assim, porque, vamos dizer, ela consegue resgatar aqueles homens de Deus daquela minha época, consegue resgatar o chamado que eles tinham, e tem, porque, vamos dizer assim, Deus, ele não muda o chamado, Deus não, vamos dizer assim, o chamado não tem validade com Deus, que nem o homem, ele tem validade, ele pode te validar o teu chamado, mas Deus não. Então, vamos dizer assim, o encontro com Deus, ele resgata aquele chamado, que nem como me resgatou, vamos dizer assim. Então, tem as suas vantagens, vamos dizer, naquela época, e tem as suas desvantagens, né? É uma coisa, dois pesos, vamos dizer assim. Eu ia falar até quando o senhor está falando sobre você comentar já. A gente pega agora, se a gente for conversar com algumas pessoas, geralmente mais antiga, mas deixa um reflexo também para nossa geração, que é se machucarem por causa de algumas coisas que aconteceu, infelizmente, dentro da igreja. Né? Tem pastores que não querem mais pastorear.
Pessoas que dizem, não, sim. nunca mais quero pastorear, às vezes por causa que a gente vê muito lado, tipo assim, do membro que se sentiu ferido. Mas a gente não consegue ver o lado dos pastores que também se feriram por causa de alguns membros. Né? Acontece isso muito, né? Mas só falando ali, aconteceu tudo isso, mas chegou um momento na sua vida que o senhor disse, cara, não vou ter como fugir. Tá batendo demais, vou ter que aceitar. E como é que foi essa aceitação e pra onde o senhor foi nessa aceitação? Que nem, vamos dizer assim, vamos botar assim, que nem daí eu conheci, foi, o meu chamado mesmo foi lá em São Paulo. Então já... Foi lá em São Paulo. O olho brilhou já. Lá em São Paulo, assim, que nem, vamos dizer assim, lá foi assim vamos dizer assim, foi aonde, vamos dizer assim, que Deus veio em mim, assim, e reacendeu mesmo aquilo tudo. É agora, assim. E, vamos dizer assim, daí lá, vamos dizer assim, sem nada, vamos dizer assim, eu abri igreja, que nem, vamos dizer assim, é que nem assim, o chamado tava, vamos dizer, a experiência tava, porque, vamos dizer assim, aqui na Alvorada, quando eu estava na Alvorada, assim, vamos dizer assim, só contando, assim, experiência de igreja, vamos dizer assim, quando eu conheci, vamos dizer assim, a apostólica, vamos dizer assim, que nem ali, vamos dizer assim, ali eu vim com tudo, ali eu queria o meu chamado, vamos dizer assim, ali eu entrei na apostólica, assim, eu amei, assim, a apostólica, vamos dizer assim, aquela presença, assim, que nem eu sempre digo assim, se tem duas igrejas que seria top se eles conseguissem unir, a Pentecostal Unida e a Apostólica, vamos dizer assim, a Pentecostal Unida é conhecimento, e a apostólica é adoração. Se conseguir unir as duas, seria top. Daí que nem quando eu entrei, vamos dizer assim, eu entrei na apostólica, eu entrei com tudo, assim, eu tinha uma bagagem e olhei assim a uma igreja que tinha adoração, mas não tinha, vamos dizer assim, aquela malícia. A apostólica? Isso, a apostólica, não tinha aquela malícia, vamos dizer assim, quando eu cheguei. Daí eu cheguei, conheci o pastor Olívio, daí eu disse para ele assim, pastor Olívio, me dá carta branca para mim agir na tua igreja como fosse minha, tu me dá carta branca. Ele me deu carta branca. Tanto é que o Léo Gurizinho deve lembrar que eu cheguei assim, revolucionei ela, né? Vamos dizer assim, a igreja, aumentei a igreja, reformamos a igreja. A comunidade apostólica ou a apostólica do Umbu? Do Umbu, a apostólica do Umbu. Me lembrei, peguei essa fase. Reformamos assim, vamos dizer assim, para te entender assim, que nem uma vez eu cheguei e peguei assim, eu queria colocar bancos na igreja. Eu cheguei e peguei eu peguei e levei mandei fazer um banco. Eu queria banco, vamos dizer assim, eu peguei um banco e levei lá para a Estenda Matriz. E levei assim, mandei. Daí eu pedi uma oportunidade no culto. Eu disse, eu queria uma oportunidade. Daí era até o Bispo John pediu uma oportunidade no culto, ele me deu. Daí eles. Não, mas ele tinha. A igreja era grande. Ele tinha uma moral. Ele andava só com os grandão. Andava só com os grandão. Isso era malandro, andava só com os grandão. Por isso que ele conseguia banco. Ele andava só com os grandão. Não é que nem assim, vamos dizer. Daí eu cheguei e levei o banco. Quando eu cheguei, daí eu cheguei e marquei, daí era o meu irmão Rogério e o Fábio. Daí eu marquei com eles assim, eu é falecido, meu irmão. Eu cheguei e disse para eles assim, vocês esperam lá na rua com o banco, quando eu chamar vocês entram. Daí eu cheguei assim, disse para eles assim, daí eu disse assim, ele me deu a oportunidade, eu disse, pessoal, vocês sabem que nós estamos construindo a igreja está linda, nós temos mais ou menos 70, 80 pessoas no culto, só que as pessoas precisam sentar, né? Daí eu disse para ele assim, daí eles disseram, precisa de cadeira? Não, precisamos de banco. E eu já tenho banco, daí eu fiz, pode vir. Entrou o banquinho. Entrou o banco, eles entraram correndo com o banco, e botaram o banco assim. Eu chamei o Bispo John, o Bispo John, vem aqui, senta aí nesse banco. Daí eu disse, não, senta mesmo. Daí ele sentou assim, daí ele sentou e olhou assim o banco, daí eu disse assim, nós precisamos de 30 bancos igual a esse. E na época eu tinha um valor já, eu dizia assim, eu preciso de 30 pessoas aqui que vai doar esse banco, e é hoje, agora. E tá lá, 30 bancos lá, pintadinho, bem bonitinho. E eu tinha já aquela experiência, vamos dizer assim. Bagagem, né? Eu tinha bagagem, eu tinha bastante bagagem. Daí, vamos dizer, daí eu fui para São Paulo,
Daí lá, assim, daí eu disse assim, não, agora eu vou fazer uma igreja vamos dizer assim, com toda essa bagagem que eu tenho. Com tudo aquilo que tu aprendeu agora aplicar. Daí eu montei a igreja, não tinha nada, que nem a minha esposa dizia assim, eu vou embarcar na tua fé. Daí eu disse, então vem que aqui tem fé pra caramba. Essa igreja que foi lá, aquela que a gente foi lá de Caieiras, aquela? Isso, aquela lá. Daí daí a gente fez, vamos dizer assim, nós alugamos uma igreja lá vamos dizer, acho que era 2014, por aí. Vamos dizer, naquela época eu pagava quase R$1.000 de aluguel. Eu pagava quase 1.000, entrei assim, eu aluguei um prédio lá. Aluguei um prédio lá, os caras, algo mais doido do que era que me alugou. Conversa boa, daí me alugou. Daí, vamos dizer assim, ali eu comecei ali eu senti, assim, aquele chamado, compromisso, assim, com aquela pessoa. Daí, vamos dizer assim, na época tinha bastante juventude, assim, a família da pastora Carmen, assim, veio toda, assim, nós lotava a igreja, assim, só da família dela, assim, e incrível que pareça, era juventude, assim, era mais juventude, assim, bastante. Daí vamos dizer assim, vamos dizer assim, não é que o chamado não tinha, vamos dizer assim, daí eu disse assim, não, eu vou fazer por minha conta, não vou esperar, vamos dizer assim, não vou esperar de ninguém nada, assim, eu acho assim, que quando o chamado, eu acho que quando a gente só aceita ele, quando a gente diz assim, eu vou fazer independente do que vir, independente de quem me apoiar, daí que o chamado surge de verdade. Toma assim. uma posição, né? Quando tu toma assim, tu diz assim, que nem a gente diz, quando o teu chamado vem, o teu chamado vai, vamos dizer assim, que nem o chamado já está aí. Mas vamos dizer assim, o difícil é quando a gente toma posse desse chamado pra gente, assim, que tu diz assim, agora eu vou tomar conta, assim, vamos dizer assim, agora eu vou tomar conta de uma igreja, agora eu vou tomar conta de um povo, agora eu vou me doer pelas almas, porque, vamos dizer assim, vamos dizer assim, vamos dizer assim, porque a pessoa, vamos dizer, que sente o chamado, que tem esse chamado, ela se doa. Vamos dizer assim, eu lembro assim que, às vezes uma pessoa não vinha na igreja, às vezes eu dizia, Carmen, fica aqui, que eu vou lá buscar aquela pessoa. Vamos dizer, eu saía do culto e ia buscar a pessoa. Eu não conseguia, vamos dizer assim, a pessoa não vir no culto e eu não sentia nada. Eu olhava o banco, eu procurava a pessoa. Era um amor assim que eu sentia, eu tinha que buscar a pessoa, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, é que nem eu me doía assim, pela pessoa e vamos dizer assim, e a igreja, que nem a igreja geralmente é a cara do pastor, vamos dizer assim. E enquanto a pessoa, vamos dizer assim, não sentia Deus como eu sentia, eu me preocupava com aquela pessoa, vamos dizer assim, eu me preocupava muito. Então, vamos dizer assim, o ser pastor, vamos dizer assim, o ser pastor, hoje eu vejo assim que, botando hoje assim, muitos não tem, não vamos dizer assim, muitos não é o chamado que tem, vamos dizer, tem gente que tem vocação. Agora, quando tu tem o chamado de Deus, é totalmente diferente. E vamos dizer assim, e a pessoa que tem o chamado, ela sabe que ela tem aquele chamado assim de Deus assim dentro dela. E, pastor, qual foi a importância do encontro para ti na tua vida, assim? Encontro com Deus. Que nem vamos dizer assim, que nem vamos dizer assim, que nem eu digo assim, vamos dizer, quando eu fui ir no encontro mesmo, eu fui, que nem eu digo assim, eu fui espiar. Eu não fui assim, eu não fui catar. Eu fui catar, eu não fui com expectativa assim, vai ser tremendo assim. E na realidade eu acho que a pessoa que é mais impactada no encontro não é aquela que vai com expectativa, é aquela que vai duvidando e achando que não vai dar nada. É a pessoa que é mais impactada. Vamos dizer assim, quando eu fui assim, eu fui para espiar mesmo. Eu fui olhar e dizer assim, encontro com Deus. Falar para mim, bagagem. Não sei se é minha bagagem, eu encontro com Deus. Da bagagem. Assim, sim, daí vão dizer assim, tu vão dizer assim, um pastor, vão dizer assim, a coisa mais difícil é tu dizer para ele que ele vai ter um encontro com Deus.
Porque daí, vamos dizer assim, tu já vem, vamos dizer assim, tu já vai com preconceito, vamos dizer assim, de que, não, pera um pouquinho, tu quer dizer que eu nunca encontrei Deus, que nem, vamos dizer assim, vem vamos dizer assim, vem um menino, depende de 20 e poucos anos, te convidar para um encontro. Daí Desaforo. sim, daí sim, daí assim, quando tu não era nem nascido, eu já estava encontrando Deus. Entendeu? Daí ele tava me puxando debaixo d'água. Daí eu fui espiar mesmo. Eu dizia assim, que nem dizer assim, eu dizia assim, guri, eu vou só te dizer uma coisa. Tu já teve uma experiência assim, tu chegar numa casa onde os móveis caem, o prato cai, as louças caem, tu já teve essa experiência? Eu já tive, vamos dizer assim, que nem um dia assim, tem coisas que tu passa que daí vai encontrar Deus. Eu já me encontrei com Deus. E uma das coisas que eu vejo hoje, assim, quando a gente usa encontro com Deus, é só o nome. É só aquele título. Né? Isso, tem que ter algum título. Vamos dizer assim, o encontro com Deus, ele te resgata, vamos dizer assim, os teus traumas que tu tinha. E às vezes que tu nem sabia que tu tinha traumas que te paralisam. Vamos dizer assim, que nem... quando foi o apóstolo que prega, que ministra, né, a cura interior. A minha também foi. Daí, vamos dizer assim, tu vê assim que tu tem, às vezes, trauma até contra o teu pastor, que é antigo. Às vezes tu tem trauma com ele, às vezes, e aquilo lá te paralisa, vamos dizer assim, aquilo lá te impede de tu, vamos dizer assim, tá livre, vamos dizer assim, tu tá preso naquilo, porque, vamos dizer assim, daí tu usa essa prisão, que nem uma das coisas que eu vejo, assim, essa prisão que tu precisa se libertar, essa prisão, vamos dizer assim, vamos dizer assim, é um escape que tu usa pelos teus fracassos. Tu bota numa caixa, esconde. Isso, tu acha um culpado assim de todo o teu fracasso, de tudo aquilo que não deu certo, tu bota assim, não tá dando certo por causa disso, por causa daquilo. E quando tu vem no encontro, vamos dizer assim, o encontro, vamos dizer, ele vai te libertando disso. Ele vai te libertando dessas coisinhas assim. Daí quando tu vê, tu diz assim, pá, mas espera um pouquinho, era isso, pá, daí dá aquele pá. Era isso que me paralisava, era isso que me fazia eu não avançar, porque, vamos dizer assim, vamos dizer assim, tu apanhou tanto daquele pai na fé, vamos dizer assim, tu acredita, vamos dizer assim, naquela época, assim, a gente acreditava muito no pastor, vamos dizer assim, mais do que o pai da gente, vamos dizer assim, não, é o homem de Deus. Daí o cara dizia assim, que nem aquele corinho, para a direita, daí tu ia, para a esquerda, que mandava, tu fazia. Daí vamos dizer assim, vamos dizer assim, que nem uma das coisas assim que antigamente assim não existia elogio. Não existia elogio. Vamos dizer assim, tudo que tu fizesse era obrigação como cristão. Vamos dizer assim, de repente vamos dizer assim, tu vem, nós vamos ter um concreto para fazer aqui. Daí tu ia lá fazer o concreto, trabalhava 3 dias no concreto, 5 dias concretando na pá. E fazia uma laje gigantesca. Era o mínimo. Tchau, amanhã tem mais. Mesma coisa que tu ir no colégio, só tira nota ruim, um dia tu tira nota boa. O teu pai tirei nota boa. Mais que obrigação. É isso aí. É o mínimo. Isso é o mínimo, vamos dizer assim. Então, vamos dizer assim, tem coisas assim que eu sempre digo assim, ó, a igreja assim, ó, é o melhor lugar, vamos dizer, é o melhor lugar que Deus criou na terra, o melhor lugar. Mas vamos dizer assim, o movimento evangélico, ele mesmo se arrebenta, ele mesmo destrói, ele mesmo faz o cristão, vamos dizer assim, ó, ele mesmo judia do cristão, vamos dizer assim, em vez de, que nem, eu digo assim, que nem os camaradas acreditam que a gente é ovelha, né? Mas eles acreditam que a gente é ovelha só para dar lã. Só para tirar o benefício, só para puxar. Entendeu? Que pode. E não sabe assim, daí vamos dizer assim, os encontros, vamos dizer, com Deus, até isso a gente aprende, vamos dizer assim, sobre ovelha, que vamos dizer assim, um pastor, vamos dizer assim, ele nunca se acha no estado de ovelha. Ele sempre se acha no estado que ele é mais do que ovelha. Ele não, eu já passei de ovelha. Daí vamos dizer assim, que nem aquele ditado assim,
aquilo que eu passei, eu vou passar para os outros. Daí ele tomou no lombo, ele aprendeu, vai dar no lombo. Agora é minha vez de dar no lombo. Vamos dizer assim, tu quer chegar onde eu cheguei? Então sofre que eu vou sofrer. É que nem no quartel, né? No quartel, quando tu é um EV, eles te... daí judio de ti. Ficou mais de um ano, daí tu já sei, os que vão entrar... Daí eu vou judiar, não. Eu sofri, tu vai sofrer também. No evangelho não é diferente. No evangelho, assim, e te judia, assim, aquele pastor, vamos dizer assim, que ele devia dar a vida dele, que ele devia te amar, que ele devia te cuidar, te proteger, não deixar, vamos dizer assim, aquela bagagem dele que ele tem toda, ele devia te passar para ti, vamos dizer, ser um cristão melhor, ser um cristão mais forte, vamos dizer assim, ser um cristão mais completo, vamos dizer assim, o cara escondia, vamos dizer assim, que nem diz assim, que nem João, vamos dizer assim, João olhou, viu um cordeiro, né? Mas de repente o outro olha e vê o leão. Eu enxergava o meu pastor só o leão. Eu nunca vi um cordeiro, vi só o leão. Eu só chegava aquele cara brabo que ia sentar, vamos dizer assim, daí vamos dizer assim, tu só sabia isso, daí quando tu vinha pessoas abaixo de ti, tu achava que era aquilo que era a forma certa de discipular. Tu tem que fazer, não, vamos dizer assim, tu não tinha direito de ter fraquezas. Tu não tinha direito como cristão ter fraqueza, tu não poderia ter fraqueza. Vamos dizer assim, um cristão tinha que ser o super-homem. Porque, vamos dizer assim, se tu mostrasse fraqueza, tu não era cristão. Daí todo mundo vinha uma cadeia assim, de pastor. Daí, vamos dizer assim, quando eu vi tudo isso, vi toda essa coisa assim, tudo isso como pastor, eu dizia assim... E como, vamos dizer assim, eu conheci o evangelho no amor, assim, que Jesus me amou, aquele amor incondicional, aquele amor que supera tudo, eu disse assim, eu não sirvo para ser um pastor. Porque, vamos dizer assim, como eu só conheço o amor, vamos dizer assim, de repente o cara diz assim, não, tu tem que ser duro, tu não pode ser mole. Vamos dizer assim, eu lembro assim que nos cultos, assim, daí tinha culto de Giovanni. Eu chorava junto com uma pessoa, não tinha o Espírito Santo, eu ia lá chorar com ela, meu Deus, dá o Espírito Santo. Que nem, vamos dizer assim, naquela época também a gente, vamos dizer assim, a gente pedia dons para Deus, assim, que nem um dos dons, a gente pedia isso, pedia aquilo, um dos dons que eu sempre quis, é que eu olhava que os apóstolos botavam a mão e a pessoa recebia o Espírito Santo. Eu queria esse dom, tem gente que queria o dom de revelação, não. Eu queria que a pessoa ficasse cheia, eu queria botar a mão na pessoa e a pessoa se encher da presença de Deus. Eu sempre pedi esse dom, eu sempre queria esse dom. Deus, que eu coloque a mão, que nem os apóstolos diziam assim, vocês têm Espírito Santo? Não tem. Colocava a mão, as pessoas receba. Então, vamos dizer assim, coisas que tu olha assim nos dias de hoje, assim, vamos dizer assim, hoje a pessoa pede assim, eu quero o dom da revelação. Porque, vamos dizer assim, hoje em dia, tu ser um pastor de renome, tu revelar, vamos dizer assim... Se tu não revelar, tu nem... tu revela o EG, tua igreja vai ser cheia, vamos dizer assim. Daí, vamos dizer assim, vamos dizer assim, o chamado da gente, vamos dizer assim, um chamado de um pastor, vamos dizer, nos dias de hoje, vamos dizer assim, mais tá ligado ao que ele faz, ao que ele dá, do que, vamos dizer assim, aquilo que ele pode proporcionar em Deus para a pessoa, vamos dizer assim. Sim. Se tu só proporcionar coisas em Deus... Entendi. É mais fácil eu ouvir uma revelação do que eu ouvir um discipulado. Eu estar do lado, acompanhando. E tem pessoas que até hoje, né? Tipo, vai na igreja e espera que Deus fale através do pastor. Que puxe uma revelação, uma profecia, e esquece que o papel do pastor é te ajudar para que tu fale diretamente com Deus. Né? Pastor, uma coisa que também eu acho bem interessante agora, já que o senhor falou sobre o encontro com Deus, talvez, tenho certeza que vai ter alguns pastores nos assistindo agora, né? E como o senhor não é o primeiro pastor que eu ouço falar sobre isso, o pastor Josué também, ele falou que ele estava bastante ferido, né? E depois que ele foi no encontro com Deus, veio aquela revigorada, e a gente viu novamente ele pregando, e ele sendo usado, que é um baita homem de Deus para o Josué, hoje está em Portugal, né? E se eu pudesse dar um conselho para esses pastores,
né? O Mike já vem com outra pergunta também parecida, mas se tu pudesse dar um conselho para esses pastores que estão feridos, estão machucados. Às vezes pastores saíram da congregação e abriram uma igrejinha na garagem, porque eles têm sede, eles têm fome, mas se machucaram com o tempo. Se pudesse dar um conselho para eles em relação ao encontro com Deus, o que o senhor poderia falar para eles nesse momento? Eu ia dizer para ele assim, Josué e Caleb, vai espia, que nem, vamos dizer assim, que nem, vai com a dúvida e espia, e depois me diz o que aconteceu. Porque, vamos dizer assim, eu tenho, vamos dizer assim, a plena certeza, assim, que a pessoa, vamos dizer que, ir no encontro, um pastor ferido, que tem traumas, é esse aí que Deus quer. Porque, vamos dizer assim, a geração de hoje, vamos dizer assim, a geração nos dias de hoje, assim, que nem, vamos dizer assim, esses traumas, tu não consegue pastorear com esses traumas. Porque, vamos dizer assim, a geração de hoje, ela tem, que nem, vamos dizer assim, ela tem muitos, nem a palavra certa, assim, a geração de hoje, vamos dizer assim, para te alcançar como pastor, tu tem que estar bem sarado. Senão, tu não consegue. Porque, vamos dizer assim, hoje em dia, acho que talvez a tecnologia que tem hoje em dia, um jovem, tu pega um jovem, ele tem, vamos dizer assim, ele pode, vamos dizer assim, não ter experiência, mas teoria a informação ele tem muita, a bagagem dele é imensa. Vamos dizer assim, ó, e ele vai vir com, vamos dizer assim, ele vai chegar perto de ti com um monte de dúvidas, um monte de problemas, que vão dizer assim, tu vai ter que ter resposta. Imagina tu doente. Daí o cara vem, vamos dizer, entra numa área que de repente tu vai concordar. Que tu tá ferido. Sim, daí tu vai concordar com esse pai, tá sério mesmo, vamos junto embora. Tu é meu pastor agora. Entendeu? Então vamos dizer assim, que nem tu, vamos dizer assim, nessa geração assim, os pastores antigos, a primeira coisa, ele tem que ser sarado para depois pensar em evoluir, porque vamos dizer, ele se preocupa em evoluir. Eu quero acompanhar. Primeiro tu tem que ser sarado tu dentro, assim, tu tem que começar de dentro para fora, assim. Tem que ser curado para servir. Sim, porque vamos dizer assim, hoje o que acontece que a maioria dos pastores assim desiste. Por quê? Porque vamos dizer assim, ele já está doente. Que nem eu sempre falo para cara assim, eu digo assim, as pessoas procuram luta com as suas próprias mãos. Porque ele bota a mão onde ele não deve botar, vamos dizer, ele não deve colocar, onde ele não, vamos dizer assim, no mundo espiritual ele não tem autoridade para colocar a mão e ele está colocando. Então não tem como tu vencer, vamos dizer assim. Eu falo para minha esposa que eu gostaria, vamos dizer assim, um dia antes de morrer, eu gostaria que Deus ele me desse uma visão que eu visse o mundo celestial. Porque eu queria ver o mundo celestial, olhar para cima e ver aquele mundo celestial. Que nem a gente, vamos dizer assim, não tem a consciência, vamos dizer assim, como é o mundo espiritual, vamos dizer assim. Que nem nós estamos aqui, o mundo espiritual tá em movimento. Por quê? Porque a gente já está fazendo algo para Deus, está falando de Deus, falando do amor. O mundo espiritual também está ativo. Que nem, vamos dizer assim, não dorme. O mundo espiritual não dorme, a gente dorme, a gente descansa, mas o mundo espiritual está em movimento 24 horas, está aquele movimento, que nem, vamos dizer assim, se tu olha lá em Daniel falando, no primeiro dia que Daniel orou, ele já tinha resposta, mas o anjo não alcançava, então o mundo espiritual é uma luta, vamos dizer assim, daí imagina um pastor que ele é todo doente, está todo ferido, todo machucado. Daí, de repente, ele já está quase no estado de depressão. Daí, vamos dizer, chega uma pessoa com depressão. A pessoa chega lá toda cheia de depressão, tu vai ministrar na vida dela. Imagina se tu não tem legalidade para ministrar isso aí. O mundo espiritual abismo chama outro abismo. Entendeu? Então, vamos dizer assim, o encontro, vamos dizer assim, ele é que nem, vamos dizer assim, que nem teve um homem, vamos dizer assim, preparado, que Deus preparou para ele, vamos dizer assim, escrever todo o cronograma de um encontro.
Porque, vamos dizer assim, a pessoa só liga, vamos dizer, uma coisa que todos os pastores fazem errado, eles ligam o encontro a um ministério, a uma igreja, e não, vamos dizer assim, a visão celular, para mim, ela não é um ministério. É uma visão? Para mim, é uma visão. Um homem teve uma visão, vamos dizer assim, e a gente está cheio de pessoas na palavra de Deus que teve visões. E vamos dizer assim, Deus desencadeou algo grandioso, né, através dessas visões. Então, vamos dizer assim, teve um homem que teve uma visão do encontro. Por quê? Porque Deus já sabia que teria pessoas machucadas. Tanto pessoas que nunca conheceram Jesus e pessoas que conheceram Jesus. Então, vamos dizer assim, o que a gente peca, vamos dizer assim, a gente que é pastor antigo, que é pessoas antigas, a gente peca no achar que sabe tudo, achar que sabe mais. E vamos dizer assim, uma das coisas assim que o princípio, assim, tu quer ser sábio, fala menos, escuta mais. Essa é a chave da sabedoria, tu parar de falar e escutar mais. Quando tu senta num banco e escuta um homem de Deus, tu tem que sempre pensar assim, ó, eu estou ficando um pouquinho mais sábio. Porque é o momento que tu vai escutar um pregador falando, tu vai ser mais sábio. Então, vamos dizer assim, o que eu digo para cada pastor, vai lá e espia a terra. Mas, vamos dizer assim, só não faz que nem aqueles 8, né? Espiaram uma terra fértil, boa, e não trouxeram nada. Mas 2 trouxeram, e se tu olhar a história dele, tu vai ver, os 10 tu nem sabe. Nem sabe quem são. Vamos dizer assim, eu fui no encontro, eu posso dizer, eu não sou os 10, eu sou um dos 2, porque daí, vamos dizer assim, desencadeou a minha vida, vamos dizer assim, a minha mente abriu, vamos dizer assim, o meu intelecto espiritual abriu. Sim, porque, vamos dizer assim, ó, tu começou a ver que, vamos dizer assim, ó, que vamos dizer que ele diz assim, a multiforme de Deus, assim, Deus ele age de várias maneiras, de muitos jeitos, e quando a gente tem um preconceito fixo, a gente não vê a magnitude de Deus, assim, a amplitude de Deus, tu acaba não vendo, porque tu é fechado. Quando a gente, vamos dizer assim, quando vamos dizer assim, ó, o que nem a gente diz assim, qual o tamanho de Deus? A gente pergunta assim, qual o tamanho de Deus? O tamanho de Deus é aquilo que eu limito ele. Vamos dizer assim, para mim ele pode ser bem pequenininho, para ti ele pode ser imenso, porque vamos dizer assim, Deus, vamos dizer assim, se tu olhar assim, Deus, vamos dizer assim, Deus vem e ele se revela para a gente. Vamos dizer assim, até o tamanho dele. A gente só pensa assim, Deus se revela para mim, ele se revela até o tamanho. Vamos dizer assim, não tem pessoas que Deus faz maravilhas na vida dele e tem outros que Deus não faz nada. Por quê? Porque depende da forma que tu deixou Deus se revelar para ti. Se Deus se revelar grande, vai ser imenso a tua vida. Se ele se revelar pequeno, a tua vida vai ser pequena, vai ser pobre. Então, vamos dizer assim, o encontro, quando tu vai no encontro com a mente aberta, esperando assim, o que Deus tem para mim? Vamos dizer, até o dia de hoje foi frustração, foi decepção. Por quê? Porque, vamos dizer assim, eu aprendi com aquele homem, eu aprendi com aquele meu líder, eu aprendi com aquele pastor, aquele meu mentor, e ele me ensinou isso. Mas quando, vamos dizer assim, vamos dizer assim, que nem a gente olhar assim, ó, Paulo tinha um monte de concepção de Deus. Deus, vamos dizer assim, agia da forma que ele agia. Vamos dizer assim, Deus age conforme a minha potência. E de repente Deus vem para ele, aparece naquela estrada e mostra para ele assim, não é do jeito que tu quer, é do jeito que eu quero. Daí tanto é que ele diz assim, vai lá, Ananias, e tira a escama dele. Daí ele, mas não, daí ele diz assim, deixa que esse aí eu vou mostrar para ele. O que ele vai padecer, o que ele vai sofrer, eu vou mostrar para ele, porque o meu evangelho não é força. O meu evangelho não é força bruta. É só poder de Deus, assim, isso que as pessoas vão dizer, não conseguem mensurar que vão dizer assim, que nem diz assim, que nem nos dias modernos é power. É power, vamos dizer assim, e é poder, o evangelho é poder puro, assim, não tem, daí vão dizer assim, e esse poder, vamos dizer assim, ele vai se manifestar como?
em mim, tu, ele, cada um de nós, ele vai se manifestar em nós. Se nós não vamos dizer assim, que nem vamos dizer assim, se nós não deixar esse evangelho, vamos dizer assim, o poder desse evangelho assim fluir, que nem vamos dizer assim, a Bíblia diz assim que do nosso interior vai fluir rios de água viva. E daí nós vamos ver Jesus dizendo, eu sou a água. Então vamos dizer assim, se nós não deixar esse Jesus, que é esse rio, alcançar a gente, vamos dizer assim, que nem a humanidade é sedenta. Se tu olhar assim, ainda mais nos dias de hoje, que a gente vê assim, é depressão, as pessoas vão dizer assim, vamos dizer assim, a vida das pessoas assim, é um caos, a vida emocional é um turbilhão, um caos a vida das pessoas. E se a gente não ter Jesus assim, firmado, nós vamos ter uma geração doente, vai ficar todo mundo doente, cada vez mais. Já que tu tocou no assunto da geração, o que o senhor sonha para essa geração de hoje, assim? Nossa, é forte. O que tu sonha para nossa geração hoje? Que nem, vamos dizer assim, que nem, vamos botar assim, sonhar a gente, que nem eu digo para minha esposa, vamos sonhar, mas não vamos delirar, né? Não delira. Tem que sonhar, mas não pode delirar. Que nem eu digo assim, ó, que nem vamos dizer assim, se na minha época eu tivesse toda essa tecnologia que tem nos dias de hoje, vamos dizer assim, o evangelho, vou te falar assim, o evangelho seria imenso, assim, tá bombando assim. É que nem, vamos dizer assim, que nem, vamos dizer assim, e a gente também, vamos dizer assim, a gente tem que separar, vamos dizer assim, o movimento, porque vamos dizer assim, na geração de hoje eu não olho o movimento evangélico, vamos dizer assim, se tu olhar lá em Joel diz assim, que nos últimos dias ele é derramado o Espírito dele, então Sim. Vamos dizer assim, o Espírito dele não quer dizer o quanto Deus está manifestando nas pessoas, vamos dizer assim, o Espírito está, porque vamos dizer assim, essa dispensação, vamos dizer assim, é de graça, que nem é de graça. Vamos dizer assim, tu não precisa fazer nada, é de graça, que nem às vezes eu até falo muito para minha esposa, que a pessoa diz assim, pai, eu vou pagar o preço, daí eu digo assim, daí eu penso, tá, mas eu vou pagar o preço, eu vou subir um monte e vou orar. Isso aí não é pagar preço, velho, isso aí é uma obrigação do cristão, orar. Eu vou pagar o preço, eu vou jejuar. A obrigação do cristão é jejuar. Vamos dizer assim, vamos dizer assim, se essa geração pegar todo esse conhecimento e conseguir conciliar esse conhecimento todo com uma boa consagração, uma boa entrega a Deus, assim, não, vamos dizer assim, não embalo, mas a entrega a Deus, esse camarada vai ser um camarada que, vamos dizer assim, ele vai ser um cara impactante, mas não no movimento gospel, mas ele vai ser impactante de pessoas para o reino. Amém. Que vai ser salvo. Porque, vamos dizer assim, hoje em dia eu noto assim que, hoje, vamos dizer assim, é poucos que pregam o reino. Pode olhar, tu olhar assim, é poucos que pregam o reino. Vamos dizer assim, que pregam vamos dizer assim, o que é importante, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, nós devemos, vamos dizer assim, tu tá nessa terra, vamos dizer assim, tu tá aqui nessa terra, tu tem que viver dessa terra, tu vai viver nessa terra, mas vamos dizer assim, se tu olhar assim bem, a palavra de Deus, vamos dizer assim, essa terra já é tua, já é dada para ti, vamos dizer assim, tu já é para ti, tu vai viver o melhor dessa terra, vamos dizer, isso aí já, vamos dizer assim, já é mandamento. E daí o que, vamos dizer assim, essa geração não deve, vamos dizer assim, se esquecer e deixar o mal cegar ela, que vão dizer assim, o movimento vai passar. Vamos dizer assim, esse movimento gospel vai passar, vai acabar, vamos dizer, vai chegar uma hora, vai acabar. E daí, vamos dizer assim, a geração de hoje, ela está pronta, preparada para se encontrar com Jesus. Será que ela, vamos dizer assim, essa minha preocupação, assim, que não, vamos dizer assim, a geração de hoje, eu espero assim que ela não vá na modinha de ser crente, mas ela se preocupe
em estar na plenitude de Deus, assim, estar na presença de Deus, assim, que nem, vamos dizer assim, que Jesus fala lá, que ele diz assim, que ele ia procurar os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, vamos dizer assim, porque vamos dizer assim, vamos dizer assim, tu olhar assim, que adorem em espírito e em verdade. Então, vamos dizer, o espírito, ele diz que vai derramar em toda a carne, isso é fato. Agora, em verdade, qual a verdade? A Bíblia diz assim, que a verdade nos libertará. Então, vamos dizer assim, essa libertação, vamos dizer assim, porque vamos dizer assim, se tu olhar assim, o homem já está condenado. Mas quando ele conhece a verdade, Jesus, Ele diz, eu sou o caminho, a verdade. aí que o cara está liberto. Então, eu esperaria assim, ó, que a geração de hoje, que Deus levantasse alguns, vamos dizer assim, não vai ser todo, mas que levantasse assim a juventude de hoje, que proclamasse o reino. Vamos dizer assim, tu vai ser cheio, isso, todo mundo vai ser cheio da presença de Deus, todo mundo vai ser, tu vai falar em línguas, isso aí vamos dizer assim, já está lá, Joel já falou, diz assim, nos últimos dias, todo mundo falar em línguas, ia estar movimento gospel, ia estar tudo, vamos dizer assim, mas a salvação, o plano de salvação, é isso aí, vamos dizer assim, quem está proclamando isso, quem está pregando isso, que nem, vamos dizer assim, quem está pregando o reino, e isso que eu gostaria, assim, que uma geração se levantasse para pregar o reino. Não a modinha evangélica, que hoje é modinha, moda ser evangélico, que nem antigamente tinha gente até com vergonha de falar que era evangélico. Hoje é modinha, hoje tu dizer que evangelho é modinha, todo mundo é evangélico. Daí o cara vê até artista aí fazendo cela. Bastante, né? Bastante, entendeu? Então, pra gente terminar aqui, né, agora, o que tu tem pra dizer pras pessoas, assim, que estão vendo agora aqui, um incentivo pra eles, o que tu pode dizer pra quem tá vendo? é que nem um incentivo. Um incentivo assim, ó, que, vamos dizer assim, que eu acho assim, que a geração, vamos dizer assim, ó, as pessoas deviam se preocupar mais assim, ó, de ter e ver o poder de Deus, não o poder que emanado de um homem, vamos dizer assim, ver o poder de Deus, e uma das formas que nem eu vejo assim, de tu ver o poder de Deus é a experiência tu mesmo, porque vamos dizer assim, que nem eu não que nem, vamos dizer assim, tivesse mais tempo, a gente falaria, eu falaria algumas coisas assim que tem a experiência, vamos dizer, espiritual, vamos dizer assim, que eu passei, que não que nem a gente brincou aqui, de ver móveis se movendo, eu vi mesmo, vamos dizer assim, que nem, vamos dizer assim, a experiência mesmo. Eu fui numa casa, vamos dizer assim, que, vamos dizer assim, eu chego numa casa, se a casa tá, eu sinto de Deus o que aquela casa passa, vamos dizer assim. Daí eu fui numa casa onde uma senhora, vamos dizer assim, ela tinha 2 filhos, e aqueles filhos mataram eles dentro da sala. E aquela senhora, assim, quando eu entrei dentro da casa dela, eu vi que vinha assim, do porão dela, vinha uma menininha e sentava todo dia para ver televisão com ela. E eu falei para ela, daí ela disse assim para mim, como tu sabe isso? Eu fiz assim para ela, Deus. E daí eu disse para ela assim, a senhora quer parar de ver essa menina? Ela disse assim, não, ninguém, já teve pastor aqui, não consegue fazer isso. Ela já estava acostumada ela já disse com assim, aquilo. acostumada, ela disse assim, não consegue fazer isso. Eu disse para ela assim, então, eles não conseguem, mas eu sei alguém que consegue. Daí eu disse assim, eu disse para ela assim, a senhora não quer ver, então tá, hoje de noite eu vou pegar a senhora, vou levar a senhora no culto, e à noite nós vamos vir aqui, vou vir aqui fazer uma oração na sua casa, e a senhora nunca mais vai ver dela. Ela disse assim, eu duvido. Daí eu levei, foi num Umbu ainda. Levei ela no Umbu, ela assistiu o culto. Quando nós voltamos, assim, eu fiz uma oração assim dentro da casa dela. Que nem agora lembrando, dá até arrepio. Que nem quando a gente fez a oração, a casa dela se manifestou. A casa dela, já assim, estava impregnada. A casa dela, assim, as coisas se mexiam, coisa caiu, a cortina se mexia, assim, que nem, vamos dizer assim, é um negócio bem... Uma oração dessa, Mike. Não, imagina um convite para uma oração dessa, Mike.
Aham, que nem daí, ó. Meu Deus. Daí, quando, ó, pra te ver assim, e a mulher via, vamos dizer assim, ó. Daí a gente orou aquilo, vamos dizer assim, orou ali, e no outro dia, de manhã bem cedo, eu fui na casa dela. Eu disse pra ela assim, e aí, pra te ver, eu disse assim, tu, tendo experiência com Deus, tu tem convicção. E é isso que falta às vezes, tu tem que ter convicção da tua fé. Daí quando eu fui pra ela, eu disse assim, e aí, como é que a senhora passou a noite? Ela disse assim, rapaz, eu não vi ninguém, nada, a guria não veio essa noite. Ela ficou até preocupada, cadê a guria? Eu disse pra ela assim, eu disse pra ela assim, ó, nunca mais essa menina vai aparecer aí. E nunca mais a mulher viu. Que nem eu lembro, que nem a minha esposa tá ali, eu lembro, eu tava em São Paulo. Daí eu tava em São Paulo, daí lá em São Paulo, assim, daí nós ia não sei se a gente tem tempo pra estar falando isso. Vamos lá. Daí a gente da cigana? A gente chegou assim, fomos lá, daí o pastor lá dela, era o pastor dela, chegou e eles foram reunir, sabe aquela oração do lar, vão lá no lar. Daí eles decidiram a oração do lar, daí eles me convidaram. Vamos lá no... E eu dizia assim pra eles assim, era uma igreja trinitária, eu dizia assim, não, eu sou simpatizante. Eu dizia assim, não. Eles perguntavam se eu era cristão, eu dizia, não, sou simpatizante. Daí eu fui com eles, fui lá só pro ir. Daí quando eu pisei assim na casa, cara... Já arrepiou, do pé à cabeça, arrepiou, cara, tudo. E era forte lá, era forte mesmo, assim, forte mesmo. Daí eu disse, cara, olha que é forte aqui. Daí já não era mais, quando foi, já não sou mais simpatizante. Agora eu sou crente. Daí eu disse pra ela assim, ó, é forte aqui. Daí nós chegamos assim, daí cada um foi dar uma palavra, daí deram essa palavra, daí eu pensei assim, não, nem vão falar pra mim. Daí quando eles falaram, deram a oportunidade pra mim. Daí eu disse assim, não quero falar, eu disse, vou ter que falar. Daí eu disse pra dona, cara, vou ter que falar. Eu disse assim, eu queria falar pra senhora assim, ó. A senhora às vezes está assim no computador, batendo, a senhora sente assim, aquela batidinha, a senhora se apavora, cutucando e a senhora não sabe quem é dela. Como tu sabe disso? Minha esposa está ali, de testemunho. Como tu sabe disso? Eu dizia assim, a gente sabe alguma coisinha, né? Tem uma experiencinha um pouquinho com Deus, né? Daí eu dizia assim, ó, e aquilo dali tá todo dia te acompanhando. E eu dizia assim pra ela, e de vez em quando a senhora não sente, assim, parece assim, quando a senhora vai de carro, parece que vai alguém junto com vocês, assim. Eu dizia, pior que parece que a gente tá sempre sendo seguido. Daí eu dizia assim, daí eu falei pro guri que tava dizendo assim, olha que é feio. Aquela casa, assim, vamos dizer assim, o demônio que tava naquela casa, ele acompanhava eles. Ficava ali, ele acompanhava... Territorial. Ele ia onde eles iam, e vamos dizer assim, ó, e é uma coisa assim que vamos dizer assim, era forte, assim, que ele mexia mesmo com a pessoa, mexia assim, ele mexia, sacudia, que nem, parecia aqueles videozinhos de mexer assim, ó, e ele mexia com a família, assim, e daí eu disse pra eles assim, ó, orem, porque o que tá aqui vai embora, mas depois vai embora. E tu já tinha tido aquela experiência, tipo, foi antes, né? Da casa se mexendo. Tu já pensou? Sim, já tinha. Pode mexer de novo. Pode mexer de novo. Daí, vamos dizer assim, que nem daí fizeram oração, uma oração para repreender. De libertação. Daí depois, coitado dos irmãozinhos. Sofreu. Que tava ali, teve um irmãozinho que até se perdeu, saiu da igreja. Não, o bagulho é louco. Ô meu, uma vez agora, depois se cortar, cortou. Ô meu, olha só, uma vez também, né? Eu lembro do pastor, o Luiz Mota. Ele falou, cara, que uma vez ele tava na igreja assim, olhando assim, né? Daí quando vê, isso aqui tem que cortar que eu falo pra vocês. Daí quando vê assim, ele tava orando. Não, olha só. Não, mas corta. Olha só. E ele falando, cara. E ele orando assim, daí quando vê assim, ele sai em nome de Jesus assim, o demônio caiu. Tá, daqui a pouquinho um jovem foi lá pra conferir se o demônio tinha saído. E começou sabe quando a pessoa cai, a pessoa quer lá levantar e for orar. O demônio pegou o jovem pela gravata aqui, não me encosta em mim com a tua mão, porque eu sei que tu se masturba. Pegou assim, na frente de todo mundo, veio toda a igreja. Eu sei que tu se masturba. Gritou assim, cara. E começou a sufocar. O pastor foi lá e orou assim, que ele soltou a gravata. Eu desceu correndo pra casa, apavorado.
Agora eu tô falando, eu lembrei Do Heller, no monte. Só tava pedindo. Não, do Heller no monte, tá ligado? Assim, ó, o Heller tava. O Heller não, tava eu, o Heller, tá mais uma gurizada no monte. Segundo o pastor Orosnel. Tá, nós tava tudo orando no monte, assim, né? Daqui a pouquinho o pastor Orosnel orando assim, falou: tem alguém aqui com espírito de masturbação. Nisso, eu abri o olho, mais estranho do nada essa revelação, né? Abri o olho assim, o Heller assim pra mim. Com o olho arregalado. E daí nisso, né? E daí ele disse, eu quero que essa pessoa se revele agora. Pra mim, o Heller olhando pra mim, levar o gordinho suando frio. Veio o irmão de trás. Ô pastor, é eu. Alguém falou. Tá, mas vamos lá. Vai ficar grafado, eu falei porque ficou grafado na parte do testemunho. Pastorzão, vamos no 3, 2, 1, daí a gente continua. Sabe o que? Tá gravando ainda? Tá, 3, 2, 1. Acho que vai, pode. Tá. No 3, 2, 1, o senhor vai falar sobre sobre a parte que oraram pela mulher. Tá? Alguma coisa aconteceu, né? Sim. Tá. Então tá. 3, 2, 1. Daí, vamos dizer assim, quando houve a oração no lar, assim, daí vamos dizer assim, que nem... É por isso que eu digo assim, ó, a pessoa tem que estar preparada. Muito preparado. É que nem eu sempre uso assim, ó, não coloca a mão onde não é para te colocar. Não faz aquilo que tu não está preparado. Vamos dizer assim, que nem o apóstolo pregou, o tempo de Deus, vamos dizer assim, o tempo de Deus é importante na tua vida, é importante no teu chamado, é importante assim, não tenta antecipar o que Deus tem para ti, porque vamos dizer assim, Deus tem sempre o melhor, em todas as áreas. Daí vamos dizer assim, aquela juventude, aquela gurizada não estava preparada para aquilo, foi de qualquer jeito. Que nem que nem naquela época assim, a pastora Carmen não tinha experiência, até ela passou mal, tinha que orar por ela depois, porque vamos dizer assim, o que estava ali queria que nem ele quer casa, vamos dizer assim, se tu olhar assim, que nem vamos dizer assim, onde é que tem os porcos? Entendeu? Vamos dizer assim, sempre vai querer entrar em algum lugar, vamos dizer assim. Quando tu não tá preparado, por isso que às vezes a pessoa diz assim, o fulano tava fazendo um monte de coisa na igreja, agora saiu da igreja, vamos dizer assim, que nem eu dizer assim, a gente pode brincar de ser cristão, mas o diabo e o inferno não brinca de ser o que é. Então vamos dizer assim, tem esses processos assim, e vamos dizer assim, que nem... que nem a gente sempre falou assim, o reino espiritual está sempre em movimento, está sempre em ação. Vamos dizer assim, a gente que é inocente, vamos dizer assim, menininho, não enxerga, vamos dizer assim. Então vamos dizer assim, vamos dizer assim, coisas assim que tu tem experiência assim, que nem eu já tenho experiência assim com Deus assim nessa área assim, diversas, que nem uma vez eu estava pregando na igreja, assim, desde que eu estava pregando na igreja, eu comecei a falar do reino de Deus, uma mulher se manifestou, que eu nunca vi ela queria me matar. Ela dizia assim, eu vou matar esse desgraçado, e dizia que queria me matar. Não. E o diabo tem uma mania de chamar os outros de desgraçado, né? E a Carmen estava lá assim, apavorada, eu dizia assim, não, é normal, eu dizia, não, nem te preocupa, deixa, nem te preocupa. Que vão dizer assim, porque tu já tem uma experiência com Deus, né? Que nem vão dizer assim, eu já fui orar numa casa que o celular do cara quase explodiu, a Carmen tava junto. Eu tava orando numa casa, vão dizer assim, tá um problema no casamento, tá problema, daí eu orei e disse assim, Senhor, aonde tiver o problema, tu manifesta e entra com o teu poder. E o celular da pessoa fez assim, pá! A Carmen tava junto. Vamos dizer assim, eu tenho a minha testemunha. Não, Deus, ele mostra, Deus, ele manifesta o poder dele, vamos dizer ele assim, revela. Que nem eu digo assim, ó, se vamos dizer assim, que nem se a juventude, vamos dizer assim, ó, imagina a juventude de hoje tivesse, vamos dizer assim, a bagagem que os antigos têm e com a tecnologia que tem, que nem hoje vamos dizer assim, eu abro o YouTube, vamos dizer assim, para ver os acontecimentos. Daí tu olha os pregadores, assim, os profetas, que nem fala. Tu olha eles falando, tu diz assim, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Cadê a Bíblia? Como é que as pessoas caem, vamos dizer assim, caem nisso, assim, caem nessa cilada, assim, que
que vão dizer assim, não tem poder nenhum. Eu quero ver esses camaradas botar eles assim na prova mesmo, assim, que o demônio, vamos dizer assim, quem revela é o demônio, que diz tudo da tua vida, que diz tudo que tu é. Tu revelou? Agora é minha vez de Eu revelar. quero ver quando tiver, assim, a vergonha que esses caras vão ter, assim, ó, porque, vamos dizer assim, que nem... vamos dizer assim, eu já tive, assim, vamos dizer assim, de experiência, assim, tá eu e outra pessoa, e depois a pessoa ficar endemoniada, só tá eu, assim, ó. E daí eu falando do amor de Deus dentro da casa dele, e de repente eu manifestar e dizer assim, cala só tua boca, rapaz. Do nada. Eu não quero te ouvir. Tu quer tirar o que é meu? Vamos dizer assim, o demônio falou assim comigo. Vamos dizer assim, que nem uma vez assim, que nem aquele negócio do demônio dizer assim, eu sei quem tu é. Vamos dizer assim, eu já tive essa experiência, eu sempre quis ser que nem Paulo. Teve umas experiências que foi o naufrágio, causa fogou, a serpente, que foi assim, a cobra. Que nem, vamos dizer assim, ó, o demônio teve uma época assim que, eu tava assim no auge, assim, fazendo coisa assim. Nessa área da libertação, eu tava assim, eu gostava daquilo, assim. Do processo da libertação. Gostava do processo, assim, porque daí não era assim que nem orar na igreja, assim, tu ora na igreja ali, a pessoa... Não, é só tu na casa da pessoa. Isso, tu ia assim, sentir e ia assim. Vamos dizer assim, a pessoa, o demônio saber o teu nome, assim, dizer assim, declarado, eu te odeio e eu vou te destruir. Vamos dizer assim, te olhar assim no olho demoniado, assim, a pessoa te olhar e querer te destruir. Vamos dizer assim, é uma coisa bem forte, assim, que nem experiência assim com Deus, assim, falando sobre experiências com Deus, assim, que nem foi até no encontro. Essa experiência que eu tive com Deus, essa foi boa. Essa aqui foi boa mesmo. Que nem vão dizer assim, ó. Eu vou dizer assim, ó, eu sempre, às vezes, eu olho para uma pessoa, vamos dizer assim, Deus me revela a pessoa. Que nem uma vez eu entrei dentro de um carro de uma pessoa e Deus me mostrou, ele está em adultério. E eu já olhei, um dia nós estávamos com a minha esposa, eu olhei para uma pessoa e disse assim, amor, vamos orar para aquele dali que tá com problema. Eu cheguei a falar para ela assim, não, mas que não seja de mim. E vão dizer, apareceu o resultado com o tempo. O resultado, assim. Daí eu vou dizer assim, eu sempre disse assim, ó, Deus, se para mim revelar para uma pessoa diretamente, eu chegar e falar para aquela pessoa algo grave, eu quero falar para ela que todos da volta não entendam e só eu e aquela pessoa entendam o que eu estou falando. E Deus ninguém vai entender, mas Deus vai entender. Eu e ela, só eu e ela. Vamos dizer, para quem ouvir, eu estou falando em línguas. Mas a pessoa que eu estou falando, ela está entendendo tudo. E Deus fez isso no encontro assim, Eu disse assim, meu Deus, aí diz assim, é experiência minha, que ninguém vai ter assim. Que daí vão dizer assim, tu tá falando para a pessoa, para quem está ouvindo, é línguas. Mas para mim, para a pessoa, eu e ela também tem. Estamos conversando. Estamos conversando. E vão dizer assim, eu cheguei em casa, a minha esposa disse que ela é minha testemunha ocular, assim. Eu cheguei em casa, daí tava um casal. Eu tava no óleo. Já. Eu tava no óleo assim e a pessoa disse assim para mim, então fala para mim o que tu tem para falar. Daí eu disse assim, o que eu tenho para falar para ti, tu não vai gostar. Ela disse, então fala. Daí Deus falou com ela assim, diretamente, e ninguém da sala estava entendendo. E daí assim, que nem interessante assim, que vamos dizer assim, na sala, se alguém teve dúvida, Deus falou com cada um deles assim. Falou até com a minha esposa. Assim. Entendi. Tipo assim, naquele momento ali, falou com todos. Não, com cada um particular. Chamou no... vamos dizer assim, ó, se eu tava falando com o Mike, tu não entendia, mas eu e o Mike entendia. Tanto é que a pessoa dizia assim, o que tu falou com o Bato, que estranho. Entendi. Vamos dizer assim, e o Mike entendendo o que eu tava falando com ele. E eu entendi. Tipo assim, naquele momento Deus deu a permissão de dar a interpretação. Isso. Deus te deu um momento, a interpretação, tu vai receber agora para entender a interpretação para ti. O que está sendo falado e Deus fala. Uma coisa assim, ó, aquela experiência ali, ó,
eu acho que foi a melhor... E tu carrega esse dom, né? Esse dom de interpretar, de sim, línguas. Tu carrega esse dom na tua vida. É uma sim. coisa bem evidente, né? É, que nem vamos dizer assim, que nem um dom assim que Deus me deu, assim, no encontro. Por isso que eu digo assim, o encontro é tão bom, que nem, vamos dizer assim, lá no encontro, assim, que nem eu sempre quis, assim, orar pela pessoa e a pessoa receber o Espírito Santo, assim, receber a presença de Deus como ela nunca recebeu. Que nem, vamos dizer assim, aquele que não é tu receber um renovo, aquele que nunca sentiu nada, que é durão, e Deus vinha usar que... Martelo que esmiuça a penha. E que vem lá e pá, tu bota a mão, daí tu vê puro Deus, a pessoa que é duro, e a pessoa se renovar, falar em língua. E lá no encontro, Deus me proporcionou que eu tive essa experiência também, de poder colocar a mão numa pessoa e a pessoa ser cheia do Espírito Santo, assim, que nunca duro, e nunca e Deus usar, assim. Então são experiências minhas, assim, que eu tenho com Deus, assim, que Deus, por isso que eu digo assim, é um amor, assim, incondicional, assim, que tenho, assim, com Deus, e que nem, vamos dizer assim, e a convicção e a certeza que Ele existe, assim, plenamente, assim, e vamos dizer assim, se a juventude, vamos dizer assim, falei tudo isso para dizer assim, se a juventude conseguisse ter toda essa tecnologia e tivesse essa intimidade com Deus, esse camarada que buscasse isso, vamos dizer assim, buscasse procurasse essa coisa assim, porque vamos dizer isso aí, vamos dizer assim, é uma intimidade tu e Deus assim plena. O camarada que conseguir fazer isso, ele vai voar. Vai voar, né? Vai voar, sim, vai voar, porque, vamos dizer assim, imagina ter todo o vigor que nem, vamos dizer assim, vamos dizer assim, hoje em dia a minha saúde, vamos dizer assim, eu nem falei do meu infarto, eu quase morri. Que a gente fala das mortes. Eu nem falei do meu infarto, nem já... essas coisas assim, eu nem tô entrando em mérito disso, assim, vamos dizer, do cara ter um infarto. Tive um infarto, eu fiquei 5 dias hospitalizado, que o médico, vamos dizer, quando fez o cateterismo, ele disse assim, só vi as marcas, eu só fiquei com Teve um momento que pediu pra assinar, não foi contigo? Teve, assinou o teu óbito, né? Mandou assinar o óbito, né? Ela, vamos dizer assim, assinou, porque essa cirurgia que eu ia fazer, ela vamos dizer, alto risco. Daí a Carmen teve que assinar permitindo que fizesse isso ali, que o que acontecesse já era. Vamos dizer assim, quando eles fizeram o cateterismo lá, vamos dizer assim, na minha vida, vamos dizer, só tinha as marcas. E vamos dizer assim, uma noite antes, Deus me falou assim que Ele ia me dar um novo coração. Daí depois eu fui no cardiologista e o cardiologista disse assim, não, morte do coração, ele não morre mais, porque o coração dele tá bom, excelente. Então vamos dizer assim, tanto é que eu pode ver assim como Deus ele usa quem ele quer. Eu disse assim, quando o médico disse assim, por que esse cara tá aqui? Daí eu disse assim, eu que pergunto para você, e daí a enfermeira diz assim, é milagre de Deus. A enfermeira disse para mim assim, é milagre de Deus tu tá aqui, porque é um milagre de Deus. Então, vamos dizer assim, coisas assim que quando tu passa, assim, que tu vive, assim, meu Deus. Tu pode dizer assim, eu carrego uma vida de milagres. Eu carrego uma vida de milagre, eu carrego mesmo, assim, isso aí não tem, assim, que nem... Na pandemia, então, eu acho que eu vou umas 3, 4 vezes, um pé na cobra. Não, e uma coisa interessante, pastor, é que muitos querem, talvez, a unção, né? E às vezes isso a gente sabe o que tem por trás daquilo que aconteceu, mas ninguém quer morrer 3, 4 vezes e passar por todo aquele processo assim e tal, e entrar em intimidade. Que nem vão dizer assim, que nem vão dizer assim, eu brinco, quando eu dizer assim, é o meu orgulho, da minha humildade, assim, vamos dizer assim, porque vamos dizer assim, quando, vamos dizer assim, tu não tem pretensão de nada, que nem eu acho que daí tu tem que passar por esse vale, vamos dizer assim, de morte, que daí teus valores mudam, assim, que tu sabe assim, vamos dizer assim, tu sabe que tu tem que começar a se preocupar com o reino. Quando eu era jovem, daí o cara nem se preocupa. A morte é uma coisa distante, é longa, eu tenho juventude eterna,
E daí, vamos dizer, quando a morte vem, assim, tu vê assim, bah, eu tô mais perto Do que eu pensava. Daí, vamos dizer, tu começa a se preocupar com o que vem depois. Vamos dizer assim, que nem eu sempre digo assim, ó, que nem a vida da gente é que nem uma corda. Vamos dizer assim, eu pego um pedacinho daquela corda e olho e digo assim, ó, isso aqui é toda a minha existência. E olha o resto da corda, isso aqui é o que, vamos dizer assim, a eternidade com Deus. Só que às vezes a gente se esquece assim, que aquela pequena cordinha, aquele pequeno pedacinho, ele é tão pequenininho, mas ele que vai garantir a eternidade. Então vamos dizer assim, essa pequena vida vai dizer se tu vai viver uma eternidade ou tu vai gemer no lago do inferno. Que ninguém fala mais, mas é a pura verdade, assim, que daí tu começa a se preocupar. E quando tu começar a se preocupar com o reino, aí sim, vai começar. Daí a tua, vamos dizer assim, quando tu começa a se preocupar com o reino, vamos dizer assim, os milagres vêm, que nem, vamos dizer assim, os milagres começam a acontecer, as coisas maravilhosas começam a acontecer na tua vida, porque vamos dizer assim, quanto mais tu foca pro alto, mais o sobrenatural vem para tua vida. E às vezes a gente se preocupa em mecanismos para avançar, mecanismo para conseguir isso, mecanismo para conseguir aquilo. E se eu tivesse que dizer uma palavra assim, para o sucesso de um evangélico, o sucesso de um cristão, é só o reino. Se tu se preocupar com o reino, se preocupar com lá, aqui, buscar aí primeiro. Aqui, vamos dizer assim, ó, aqui tu vai ser imenso. Porque vamos dizer assim, que nem se tu vamos dizer assim, se tu for grandão lá ou se tu for pequeno lá, aqui a Bíblia mesmo diz assim que o menor, vamos dizer, no reino do céu é maior que qualquer um. Então vamos dizer assim, se tu for, que nem tinha o John dizia assim, ó, se eu queria, vamos dizer assim, se eu conseguir entrar no reino de Deus, nem que eu possa ser até o lixeiro. Porque ele diz assim, imagina o lixo lá, como é que é. As ruas são de ouro. Imagina o lixo. Então é uma... Hoje em dia, os jovens, eles não pensam se eles querem ir pro céu, eles não têm esse pensamento, né? Vou morrer pra onde eu vou. Eu vou aproveitar. Depois que eu ficar mais velho, eu vou. Mas, tipo, eu tenho o pensamento que a gente tá aqui e o tempo, Jesus vai chegar, logo vai chegar, mas nunca chega. Mas o tempo que ele vai chegar é o tempo que a gente tá vivendo aqui. Depois que a gente morre, já era, chegou o tempo. Pra nós, pra mim. O tempo chega quando a gente já morre, né? Ninguém pensa assim. Ninguém pensa. Os jovens estão ali, mas eles podem estar numa festa, acontecer uma coisa e morrer. E aí chegou o final, Jesus chegou pra ele, vai chegar. É o que eu penso, né? Sim, não é que nem que nem eu dizer, é que nem botar assim, ó, que nem que bom fosse, vamos dizer assim, que o reino de Deus fosse calvinista. Porque, vamos dizer, uma vez salvo para sempre. E daí, vamos dizer, tem uns arminianos que não, daí é uma salvação progressiva. Vamos dizer assim, e no mundo cristão a salvação é progressiva. Vamos dizer assim, tu tá caminhando para a salvação, daí a gente diz assim, vamos dizer assim, daí a gente diz assim, Jesus já veio. Jesus já veio, para muitos já veio. Tu morreu, Jesus já veio. Vamos dizer assim, então a gente diz assim, quando Jesus vai vir? Jesus já vem, tu morrer, Jesus já vem, já acabou para ti já era. Para muitos, Jesus já vem. Vamos dizer assim, se eu venho para salvação ou condenação, daí vamos dizer assim, Jesus vai vir, Jesus já vem, mas vamos dizer assim, para que ele veio para a tua vida? Ele veio para condenação ou ele vai vir para salvação? Vamos dizer assim, como Jesus vai vir para ti, e vamos dizer assim, seria o principal que a gente teria que se preocupar assim, como Jesus vai vir para mim? Se será que Jesus vai vir, ou vai abrir o livro, meu nome vai estar escrito naquele livro? Entra, meu filho, Mike, olha essa, entra aqui, Mike. Entra aqui, ó, daí diz assim, ó, que nem, vamos dizer assim, que nem a gente fala assim,
a gente, vamos dizer assim, o reino de Deus, vamos dizer, tem recompensas, vamos dizer assim, que a gente nem fala, vamos dizer assim, a Nova Jerusalém, Galadão. ninguém fala, vamos dizer assim, vamos dizer assim, o reino de Deus, vamos dizer assim, que nem Jesus disse assim, eu vou lá para preparar morada, na casa de meu pai há muitas moradas, ninguém se preocupa, vamos dizer assim, é que nem antigamente a gente dizia assim, ó, que tipo de material de construção tu tá mandando pro céu? Se o reino dos céus é uma morada, que casa que tá construindo? Que casa tu está construindo? E a gente não fala mais isso. Tu nem se preocupa. Por quê? Porque vamos dizer assim, é isso que me preocupa para essa geração. Será que a geração tá, vamos dizer assim, tá se convertendo ou tá se convencendo? Vamos ter que terminar aqui, né, Então pastor? vamos terminar, Não, o homem é uma enciclopédia. Não, esse deixar. O homem é uma enciclopédia. Deixa, né? Começar que eu vou. Nossa câmera ali já foi. Começar Vamos assim. ter que chamar o pastor para uma outra conversa, um outro dia. Começar o Abordar, pegar uns assuntos, abordar e tal, que tem muita história. Tem bastante assunto. Não. Então é isso, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus. É isso daí. É isso aí, né, pastor? Deus abençoe. Rapaz, que Amém. Deus.